Uma queda que você tiver um braço. Os sonhos vão Podemos? Vamos lá? Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Vamos para a nossa aula 2 de Direito Constitucional. E legal, hein? Obrigado, hein? Pessoal do online também, nossa aula 2, módulo 2. Tema da nossa matéria hoje são os direitos políticos. Então já deixa a sua Constituição aberta, se você puder, no artigo 14, 15 e 16. Então, artigo 14, 15 e 16, para a gente falar um pouquinho sobre os direitos políticos. Coloquei para vocês diversas questões. Se vocês observarem a nossa folhinha, tem questões de CESP, de Fundação Getúlio Vargas, para a gente aí fixar o conteúdo. Todos estão com a folhinha? Vamos pegar a primeira questão aí comigo. Que diz assim, sobre o alistamento eleitoral e o voto, assinale a alternativa correta de acordo com a Constituição de 88. Letra A. São facultativos para os maiores de 18 anos. Letra B. São obrigatórios para os analfabetos. Letra C. São obrigatórios para os menores de 18 anos. D. São facultativos para todas as pessoas. E letra E. São facultativos para os maiores de 70 anos. Uma questão muito clichê, essa questão que é letra de lei, querendo saber quem é que tem a obrigatoriedade de ir lá exercer o direito de voto e quem é que tem a facultatividade. Qual seria a melhor resposta aqui? Letra? Letra E não pode, melhor, letra A não pode, né? Porque facultativo para maior de 18 não, né? A letra E é a melhor, né? Ou seja, mais de 70 anos, a alternativa aí correta, a letra E. Para ele, o voto é facultativo. É porque é ano de eleição, né? Todo ano de eleição eles batem muito direitos políticos. Então vamos aqui botar uma teoria no caderno, bem rasteira, para você olhar o teu caderno e falar, cara, aqui tem matéria. Por exemplo, qual é o tipo de sufrágio que nós temos hoje? Nós temos 2 tipos de sufrágio e precisamos saber qual que o Brasil adotou para fins de prova, né? Então, vou colocar aqui, direitos políticos. Vamos partir de uma definição da doutrina. Direitos políticos. Conjunto de normas que possibilita a participação da pessoa nas atividades do Estado. Então, esse conjunto de normas que viabiliza a participação da pessoa na atividade política do Estado, na atividade funcional do Estado, recebe um nome.
direitos políticos. E nesse contexto, a Constituição previu algumas características. Ora, nós já sabemos que a República Federativa do Brasil tem um regime de governo, né? Tem um regime político. Ou seja, qual é o regime implantado aqui no nosso Estado brasileiro? Um regime de participação do povo no exercício do poder. Nós temos uma democracia. E essa democracia recebe uma classificação. A nossa democracia é direta, indireta ou participativa? Ela é participativa, também chamada de semidireta. Por que ela é chamada de semidireta? Porque ela admite as duas formas, tanto a forma direta quanto a forma o quê? Indireta. Então eu vou colocar no seu caderno, que isso já foi suscitado, que a democracia no nosso Estado de Direito, ela é participativa. Participativa. Ou semidireta. Semidireta. Mas por qual razão? Ora, pelo artigo 14 caput, ele fala aí em uma soberania popular. Então, o artigo 14 caput menciona para a gente a expressão soberania popular. Em que consiste isso? Em uma prova de marcar X, falar para o examinador o que é uma soberania popular. É falar que as pessoas que são adjetivadas, elas têm assim um plus, não é qualquer pessoa, tem que ter a qualidade de cidadão, vai participar dessa atividade do Estado. E para fazer isso, ela vai ter que votar, sim ou não? Regra geral, eu vou ter que exercer o direito de voto. E aí, o próprio artigo 14 menciona a expressão sufrágio. Sufrágio. 2 pontos. O que é sufrágio? Marcelo, Alexandrino e Vicente Paulo falam assim para a gente, sufrágio é a capacidade de votar e a capacidade de ser votado. Então, essa capacidade ativa e passiva nas eleições recebe o nome sufrágio. E o sufrágio tem de 2 ordens. Letra A, ele é universal e ele é também classificado em sufrágio restrito. O que seria um sufrágio universal? Ora, todas as pessoas que preencherem os requisitos podem votar, independentemente de sexo, ideologia, patrimônio. Qualquer pessoa. Eu vou colocar, todos que preencherem os requisitos podem votar. E no sufrágio restrito é diferente. No sufrágio restrito, você tem algumas, o nome está me dizendo, restrições, de 2 ordens. Você tem um sufrágio capacitário e o sufrágio censitário. A restrição para o exercício do direito de votar, de eleger uma pessoa,
Ou vai ser pela capacidade, você pode colocar isso no seu resumão aí. O capacitário, ele envolve a capacidade intelectual daquela pessoa, ou seja, ele leva em conta, pessoal, as condições da instrução, do ensino, tá? O capacitário estabelece ali um grau de instrução. Ó, para votar aqui tem que ter pelo menos nível médio, hein? Ó, para votar aqui tem que pelo menos saber ler e escrever. É o mínimo que eu vou exigir aqui de vocês. O Brasil adota esse sistema? Não, aqui a lei fala o quê? A lei é muito clara, pô. O analfabeto vota se quiser. Só não pode concorrer a nenhum mandato eletivo. Então o nosso sufrágio aqui ele é muito aberto. Ele é, de fato, ele é universal. Universal. O capacitário não. O capacitário ele vai exigir da pessoa que vai exercer o direito de votar um grau de escolaridade, uma condição intelectual. Já no sufrágio censitário, o que a gente leva em consideração? Por exemplo, ó, o sexo da pessoa, o seu patrimônio. O Brasil já teve voto censitário? Sim ou não? Sim. Você que está em casa, o Brasil já teve voto censitário. Já vivemos épocas que mulher não votava. Já vivemos épocas que para votar tinha que ganhar pelo menos 200 mil conto de réis. Olha como é que eu estou elitizando a política. Para votar tem que ter grana. E quem não tem grana vai se curvar para quem tem. Né? Isso não vou muito longe não, hein? Isso é recente. Dentro da história, né? Tudo bem? Então, existem países que mulheres não podem mostrar o rosto. Ela tem até uma certa idade para decidir se ela quer mostrar parte do rosto, o rosto inteiro, se vai cobrir só o cabelo. Há vários documentários nesse sentido, isso é muito comum no Oriente Médio. Inclusive, a gente até ficou aí perplexo na última Copa do Mundo, que foi no Catar, não sei se vocês se recordam, e toda hora havia notícias, né, que alarmavam muito. A gente falou, nossa, lá é assim? É, lá é assim. Né? Condena, por exemplo, né, há países que condenam a homoafetividade. A gente viu agora na Olimpíada, a gente conversou isso aqui semana passada, a questão daquela lutadora que foi muito criticada, da Argélia, não sei se vocês lembram disso, né, ganhou a medalha de ouro, que acho que uma italiana deixou lá o ringue, né? Parece que levou um soco muito forte no nariz, e aí começaram a falar, né, que trans, né? E ali não tinha nada de trans, ali tinha uma moça, que é da Argélia, que não é trans, só que nasceu com mais hormônio, né, hormônio masculino. Aí criaram o tal do intersexo, né? E aí ela foi excluída do Comitê Mundial de Boxe, mas o COI aceitou e ela lutou dentro das regras. Ela não tem culpa de ter nascido dessa forma, foi para o esporte, muito criticada. Aqui no Brasil, então, foram críticas extremas, né? A atleta, que nem é do Brasil, é da Argélia. Até porque se ela fosse trans, na Argélia não pode, na Argélia é crime você ser trans, né? O homossexualismo na Argélia é proibido como crime. E aí você tem essas, né, difusões, vamos dizer assim, dependendo de cada cultura. A nossa aqui, eu posso falar para vocês com todas as letras, que o nosso sufrágio, ele é universal, que essa capacidade de votar se estende a todos. Tá? Por que se estende, Renato? Porque o artigo 14 caput, vamos abrir comigo aí, o artigo 14 caput. Vê se ele começa assim, ó, a soberania popular será exercida pelo quê? Pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e também, diz aí, te dá 3 incisos, né? Por meio de plebiscito, referendo e iniciativa popular. Então, ó, vamos grifar.
o Brasil adotou o sufrágio universal. O Brasil adotou o sufrágio universal por expressa previsão no artigo 14 da nossa Constituição. E como destaquei para vocês, o sufrágio nada mais é do que a capacidade eleitoral ativa e passiva. A capacidade eleitoral ativa envolve o quê? Me ajuda aí. Isso. Ele envolve, me ajuda aí, ó, a listabilidade ou elegibilidade? Então vamos colocar a listabilidade. A listabilidade. Ao passo que a capacidade eleitoral passiva não vai ter nada a ver com a listabilidade, com requisitos para se alistar. Ele vai, sim, se relacionar com as condições de elegibilidade. Elegibilidade. Ok. A nossa Constituição diz assim para a gente, ó, o voto e o alistamento são 2 pontos. Letra A, obrigatórios. Para quem? Para a turma que tem mais de 18 anos. Ok. Então, aquela turma que tem mais de 18 anos deve ir às urnas para poder exercer a sua capacidade eleitoral ativa. Barroso, eu não quero ir às urnas. Tem alguma sanção para isso? Porque a gente sabe muito bem, desde lá de trás, do artigo 5º da nossa Constituição, turma, que ninguém pode ser privado de direitos, vocês lembram aí? Por motivo de crença religiosa, filosófica ou política. Não é isso? Ninguém pode ser privado de direitos por motivo de crença religiosa, filosófica ou política. Ah, mas se eu me eximir de uma obrigação legal a todos imposta, como é o caso das eleições? Porque a lei está me dizendo, ó, o voto é obrigatório. Isso, a pessoa vai ter que se sujeitar a uma prestação alternativa, que o TSE resolve muito bem com a aplicação de uma multa para a pessoa. E ainda assim, a pessoa está aqui com o TRA. Você passa aqui no concurso. Quais são os requisitos para você empossar, fazer o concurso? São 6. Brasileiro, gozo dos direitos políticos, idade mínima de 18 anos, quitação com as obrigações militares e eleitorais, nível de escolaridade e a tal da aptidão física e mental. Letrinha de lei, artigo 5º da 8.112/90. Nós que a lei fala, ó, gozo dos direitos políticos é uma coisa, quitação com as obrigações eleitorais é outra coisa. Então, quando eu for empossar, já votou? Não, nunca votei. Mas por que você nunca votou? Porque eu não concordo com esse sistema que está aí. Exemplo, não concordo, eu sou de uma outra linha de pensamento. E ainda assim, eu posso empossar no meu concurso? Posso. Se eu tiver o quê? Efetuado o pagamento da multa. Porque quando eu tirar minha certidão, nada vai constar contra o seu título de eleitor. Tudo bem? Eu tenho que ter o título ou posso ter o título? Tem que ter o título. Porque é exigido dos servidores públicos a condição de cidadão.
Isso não significa dizer que eu vou ter que ir lá às urnas e votar. Eu posso muito bem ali não me curvar para isso e me sujeitar a uma prestação alternativa. Ok. O pleno gozo é só a idade mesmo, né? Pleno o quê? Tem o pleno gozo de direitos políticos. Vamos lá. Tem algum outro requisito? Pleno gozo de direitos políticos, leia, é teu título de eleitor. Eu estou em gozo de direitos políticos. Como é que você prova isso? Título. Quitação, né? Não, a quitação é certidão. Quando você for empossar, Consegue justamente se você tiver kit. ou pago multa. Justificado. Isso. Então, a quitação, como é que se comprova? Certidão do TSE. Do TRE. Nada consta contra o seu título. Então, estou dizendo que eu estou quite. Né? E o pleno gozo? Título. Que eu consigo votar, eu consigo entrar com a ação popular. Porque ele não necessariamente, por causa de falta de voto, ele pode ter um cancelamento do título também por outros motivos. Pode sim, artigo 15 vai dar aqui alguns exemplos pra gente. 5, na verdade. 5 casos. Quando ele vai perder ou vai estar suspenso. Tá? Além da obrigatoriedade, letra B, ele também pode ser facultativo. Para quem que ele é facultativo? Isso, maior de 70 anos. Mais 16 menos. Isso, a turma entre 16 e 18 e os analfabetos. Tá? A turma entre 16 e 18 anos. Ok. Tudo bem aí? Só, ó, letrinha de lei, rasteirinho aí no meu caderno. As condições de alistabilidade, envolvendo aí a obrigatoriedade e o voto facultativo. Pois bem. A Constituição fala de plebiscito, menciona o referendo, e a tal da iniciativa popular. Plebiscito, referendo e iniciativa popular. Obviamente que o texto constitucional não vai aí explicar isso para a gente. Ele cita no artigo 14 caput para a gente, nos 3 incisos, partindo-se do pressuposto que você está estudando e que você já viu isso no seu livro, na sua apostila. E a gente pode, sem medo de errar, relembrar isso, que a gente já tratou isso aqui lá atrás. Que eu não posso confundir plebiscito com referendo. Embora ambos sejam manifestações populares, eu teria ali uma diferença quanto ao momento dessa consulta, que é muito bom consignar isso, para reforçar que no plebiscito nós teríamos uma consulta, o quê? Prévia, antes. E no referendo? Posterior. É uma consulta posterior. Perfeito. Não custa colocar que no plebiscito não tem lei ainda. No plebiscito não tem lei. O que existe é uma discussão. Discussão aí de um projeto de lei. No referendo já existe lei vigendo, produzindo efeitos, e essa lei tem lá um artigo dizendo que eu tenho que chamar o povo para o povo tomar decisões. E o melhor exemplo que nós já tivemos aqui no Brasil de referendo, na verdade não, desarmamento, em que veio no texto da lei de armas, o povo vai ser convocado, né, lá em outubro de 2005, a lei de 2003, para dizer se o comércio de arma de fogo deve ser o quê? Proibido no Brasil. Então, na época do referendo, venderam essa informação para a gente.
o comércio de arma de fogo deve ser proibido. E o pessoal deturpou muito a campanha na época, achando que o referendo era para portar arma de fogo. E aí foi feito ali uma propaganda na época, de esquerda, de direita, como tem hoje, né? Esse inferno que a gente vive hoje, de extrema direita e extrema esquerda, que só atrasa as nossas vidas. Mas lá atrás, o não venceu. Tá? Ou seja, o comércio deve ser proibido? Pessoal, não deve ser proibido.